Olá, seja bem-vindo, caro leitor, mais uma vez ao meu canal Fabiano Costa, seu canal de entretenimento e diversão ligados ao fantástico, terror, ficção científica, fantasia, seja em termos pop, literários, cinematográficos, acadêmicos, quadrinísticos, artísticos. Nós estamos aqui para debater, para conversar, para criar um ambiente de bate-papo gostoso, tá? Dentro das minhas sugestões, para que você conheça, para que você que já conhece, participe, colocando pontos que talvez tenham escapado desse vídeo, nem tudo nós lembramos, tá? É um canal democrático e que é feito para você, caro leitor, caro amante do terror, né? Terror em todas as suas esferas. Portanto, agradeço também por você compartilhar, por você curtir e por você estar sempre mandando sugestões sobre um assunto, um livro, um filme que eu possa colocar aqui para você passar um tempinho comigo no meu canal Fabiano Costa. Muito bem, está terminando a semana onde enaltecemos o autor nacional e suas obras, a Semana do Autor Nacional, de 1º a 8 de dezembro. Foram 7 dias de muita empolgação, de muita, digamos assim, muito bate-papo, sabe? Conheci diversos autores maravilhosos, muita gente boa, muita gente curiosa querendo conhecer a literatura nacional, que não tem assim tanto espaço nas grandes mídias, nas grandes livrarias, e essa campanha ela possibilitou aquele autor que tem a sua obra ainda meio que obscura, pelo menos através das redes sociais e dos canais internéticos, aparecer para um número maior de leitores, certo? E eu nessa campanha, né, participei de um modo bem ativo, propagandeando o meu livro, a minha obra, os meus livros, as minhas obras, claro, tá? E quem acompanha meu canal já viu que eu fiz um vídeo sobre histórias fantásticas do nosso interior, já fiz um vídeo sobre A Meia-Noite e novas histórias de pavor e assombrações, e hoje eu trago para vocês, para fechar esse momento onde eu apresento as minhas obras, o meu primeiro livro, Contos de Medo e Outras Histórias de Pavores e Assombrações. Então, hoje é dia de falar do meu primogênito, né, o primeirão. Ele foi lançado em 2013, na Bienal do Livro, no dia 7 de setembro. Eu até falei isso no outro vídeo, só que a concepção dele é muito mais antiga. Eu acho que eu até conversei no vídeo do Histórias Fantásticas do Nosso Interior, que a minha ideia de escrever terror, ela não surgiu primeiro com uma ideia literária, mas com uma pesquisa sobre o imaginário do brasileiro, e no caso do carioca ou do fluminense, em relação a lendas urbanas, lendas rurais, causos, assombrações, ou seja, será que essas lendas ainda faziam sentido na cabeça do brasileiro, no mundo contemporâneo, em meios urbanos, né? Em termos de pesquisa, não houve tanto interesse, então o projeto ficou adormecido até que aos poucos foi despertando de forma literária. Eu escrevi as histórias que eu vi as pessoas contarem, histórias que se passavam em uma determinada região, ou então
num bairro que alguém contou, de alguém que morava e aquilo aconteceu. Obviamente que todo escritor sabe, né? Ou aquele que quer ser escritor, ele tem que ter ouvidos abertos para tudo aquilo que o povo fala e que as pessoas contam. E eu, de ouvidos bem abertos, fui captando e pegando e montando, digamos assim, as sementes das primeiras histórias de terror, né? E aí me veio uma outra ideia que eu achei muito plausível. Os norte-americanos, os ingleses, franceses, enfim, povos que já têm essa tradição de escrever o terror literariamente e que estão sempre inovando, reinventando suas histórias, né? Eles meio que me levaram a pensar o seguinte: o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, também não poderia ser uma cidade assombrada? E por que não? Se toda cidade, se toda pequena vila, se todo lugarejo, por menor que seja, tem pelo menos uma história de terror que todo mundo conhece. Rio de Janeiro, então, cada bairro, cada rua deve ter uma história. Então, o Contos de Medo, ele foi lançado nessa intenção de captar essa aura de assombração, né, de um Rio de Janeiro sobrenatural. Deu muito certo, graças a Deus, tá? Ele foi produzido pela editora Líteres, através do editor Arthur Rodrigues, que muito me incentivou, muito me orientou para que eu desse os primeiros passos de forma acertada nessa carreira, né, como iniciante. Ele me disse o que dava certo e o que não dava certo. Ele explicou das dificuldades, né, que temos até hoje em relação a marketing, a propaganda, a livrarias, enfim, todas as dificuldades que o livro nacional passa. Isso não me desanimou, sempre confiei no potencial da minha obra, no meu potencial, e graças a Deus deu muito certo. Então, assim, vamos ao que interessa, as histórias sobre o Rio de Janeiro apavorante. A primeira história, esse livro aqui, como eu falei, tem mais histórias, ele possui 25 contos. 25 contos, diferente do A Meia-Noite e do Histórias Fantásticas do Nosso Interior, que possuem 16, né? 25 contos de assombração que se passa em bairros, ruas, logradouros e com personagens e narrativas que você já ouviu falar, você que é do Rio de Janeiro, e talvez até você que não seja do Rio de Janeiro, já ouviu em sua cidade algo muito parecido. Deixa eu então começar aqui apresentando as histórias para vocês, né? Uma sinopse curtinha de cada uma das histórias. A primeira história, Contos de Medo, é uma história que todo mundo gosta, todo mundo adora, que é aquela famosa história em que amigos se reúnem para bater papo, para passar uma tarde, amigos que não se viam há muito tempo, e aí de repente surge a sugestão: que tal cada um contar uma história apavorante, assustadora? Esse é o mote para a história que dá nome ao livro Contos de Medo. Muita gente identifica como se fosse uma homenagem também aos Contos da Taverna, né? E não deixa de ser, que são contos apavorantes, histórias apavorantes. Então a primeira história ela é muito bacana porque são histórias dentro de uma história e fecha com chave de ouro de uma maneira, um final surpreendente. A segunda história, As Flores, digamos assim, é uma história clássica de assombração do Rio de Janeiro, de uma mulher que vende flores no sinal. E as flores, né, aqueles que compram as flores, sofrem um sinistro.
até que alguém vai tentar entender por que isso acontece. A terceira história, A Calçada, é uma história interessante porque muita gente depois se identificou. É a história do marido alcoólatra e agressor que dá um jeito de pôr fim à sua cara metade. O que acontece depois? Contos de medo. A notícia. A notícia também foi uma das primeiras histórias que eu criei e muito me inspirou o velho, incrível, fantástico, extraordinário do Almirante. A notícia é a história de um sujeito que tem que dar uma notícia muito desagradável à esposa. E ele não sabe como dar essa notícia. O que você imagina que acontece na história e como ele vai dar essa notícia, você tem que ler. Baratas. Essa história é uma história bem nojenta. Mas é baseada em um fato real. Tá? Fato real em parte, né? Outra parte é criação. Um sujeito que acorda dentro de um buraco bem fundo, e ele não sabe por que ele está ali. Ele imagina ter sido sequestrado e ele começa a perceber que ele tem muitas companhias ali dentro. Escolhendo a vítima. Escolhendo a vítima é uma história de digamos assim, um ladrão ou um criminoso cascudo, cara que já passou por muitas, um cara com uma certa idade, então que tem, digamos assim, paciência e sabedoria para escolher a vítima e o momento certo. E aí ele passa o dia, né, tentando arrumar uma vítima em potencial para que o seu roubo dê certo. Será que ele consegue? Leia em Contos de Medo. Stella. Stella é uma história meio que divertida, meio triste, né? A história de um canalha, enganador de mulheres, farrista, que marca um casamento onde ele não aparece. E aí, meu irmão, aí você tem que saber o que acontece lendo Contos de Medo. Morar em Botafogo. Morar em Botafogo é uma das histórias que, assim, eu mais gostei de escrever. E também uma das mais antigas histórias minhas. É uma história sensível sobre alguém que gostaria muito de residir no bairro de Botafogo. O que vai acontecer, você tem que ler no meu livro Contos de Medo. O lápis. O que aconteceria se você encontrasse um lápis onde tudo que você escreve ou desenha se realiza? Isso é bom? Isso é ruim? O Caçador de Monstros. O Caçador de Monstros é a história de um detetive que passa a perseguir um médico que ele desconfia ser uma pessoa muito diferente daquela que ele apresenta para a sociedade. O Capa Preta. Você já se enganou em relação a alguém sobre aquela pessoa ter cometido um crime ou não? Pois é, nessa história, um grupo de pessoas se engana sobre aquele que cometeu um crime. O que vai acontecer? Só lendo meu livro. Então é Natal. Natal é um momento de festa, solidariedade, união familiar, entendimento. Nada disso. Vocês vão ler a história de um Natal apavorante e que não termina nada bem. Viridiano. Você já teve aquele amigo canalha, aquele amigo da onça? Pois é, Viridiano teve. E o que aconteceu com ele, você vai ter que ler o meu livro para saber.
13 segundos. 2 menores infratores fogem de uma casa de detenção para menores infratores e resolvem se esconder numa mansão onde mora um velhinho. Eles vão ter uma surpresa. Alma má. Alma má, eu até já fiz um vídeo sobre essa história, onde eu reconto a lenda do Romãozinho, uma das lendas mais assustadoras na minha concepção. Quando eu era garoto, eu me apavorava com a história do Romãozinho e eu acho que apavora até hoje qualquer um. Vamos lá onde eu parei. Ah, sim, Você Não Tem Coragem. Você Não Tem Coragem é uma história que dá muito o que falar. Olha, muita gente que trabalhou com o meu livro em sala de aula gosta muito dessa história porque ela se aplica à adolescência e aqueles ritos de passagem característicos da fase, né? Você tem coragem de fazer isso? Não, não tem? Então você é um covarde. O que acontece? Só lendo a minha história. As cartas. As cartas é a história de um sujeito que recebe cartas no programa dele de rádio e procura responder na medida do possível. Até que ele recebe uma carta que... Será que ele responde? O Carnaval de Boris. Outra história que muita gente gosta. Às vésperas do Carnaval, no Hospital Psiquiátrico Penitenciário, Boris foge. Boris é praticamente um serial killer. E no Carnaval ele vai aprontar demais. Paciência. Paciência é a história de um idoso que tem, digamos assim, hobbies aparentemente normais e que está sempre comprando um prego ali, um serrote aqui, nas casas de materiais de construção do seu bairro. Para que ele faz isso? Você tem que ler o meu livro. Carne fresca. Carne fresca é a história de um sujeito que acha que vai se dar bem e se dá muito mal. O Jardim de Dona Deolinda. Essa história também é bem bacana, porque crianças que cuidam do Jardim de Dona Deolinda, de uma hora para outra percebem que o jardim está morrendo. Por que será? A entrega. A entrega também é uma outra história onde eu já fiz um vídeo falando sobre a narrativa dela. 2 irmãos, um que trabalha muito, outro que não quer nada e que tem uma entrega muito importante a fazer, e que essa entrega, paga adiantadamente, sanaria as dívidas da empresa que estava indo à falência. Então a entrega tem que ser feita de qualquer maneira. É uma história bem interessante. O cão, outra história que muita gente gosta. O dono de um armazém abandonado está tendo problemas com moradores que invadem para roubar fios, para ficar ali, enfim, fazer vandalismos. Então ele resolve comprar um cão para guardar o lugar. O cachorro que ele vai comprar, o cão que ele vai comprar é realmente o cão. A cabeça do Murundu. Nunca brinque com os mortos. Você não sabe o que pode acontecer. E, fechando o livro, Cici. Cici é uma história de possessão e exorcismo narrado por uma freira que está fugindo exatamente de Cici. Quem é Cici? Não deixem de comprar o meu livro Contos de Medo e Outras Histórias de Pavores e Assombrações. Terminamos por aqui a sinopse das histórias e se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar,
não deixe de se inscrever no meu canal. Espero que você tenha gostado da apresentação dos meus 3 livros e se você gostou, dá aquele joinha, entra em contato comigo e a gente conversa, bate um papo para eu fazer aquele preço camarada nos 3 livros, ou nos 6, ou nos 9, eu não sei, você pode dar de presente de Natal, né? Você pode comprar para as suas crianças lerem em janeiro, nas férias, não vai ter carnaval, compra logo para você passar os 3 dias de carnaval lendo os livros. Por que não? Né? Ficamos por aqui. Mais uma vez, meus agradecimentos a vocês que estão sempre ligadinhos no meu canal. Um abraço, até a próxima.